Meu nome é Manuel Martins, eu sou professor adjunto da disciplina de endocrinologia do Departamento de Medicina Clínica da UFC. Então, o tema que me foi conferido, a gente vai falar sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo, que são as doenças funcionais da tireoide. Amanhã a doutora Rejane vai falar sobre nódulos e na quinta-feira o Dr. Paulo vai falar de doenças tireoidianas na gravidez. Então, eu pessoalmente prefiro que essa nossa interação seja mais informal possível. Então, à medida que a gente for falando, eu gostaria que os senhores me interrompessem e já fossem perguntando. Não precisa deixar para o final, certo? Podem me interromper no momento que vocês quiserem. A gente tentou fazer uma apresentação mais curta, justamente para dar mais tempo de perguntas. Então, a ideia é o seguinte. Muito rapidamente, só lembrando os senhores que a tireoide é uma glândula que fica na região cervical anterior. Atrás da tireoide nós temos as 4 paratireoides e um ponto de reparo importante para a palpação da tireoide é aqui a cartilagem cricoide, né? Pesa quase 25 gramas. É muito importante, isso vocês vão ver principalmente na quinta-feira, a importância disso. Ela começa a funcionar com 12 semanas de gestação. Então, antes da 10ª semana, da 12ª semana, o feto depende completamente da função tireoidiana da mãe. E a função da tireoide é fabricar e liberar os hormônios tireoidianos, principalmente T4 e T3. Aqui também, muito rapidamente, na fisiologia normal, o hipotálamo libera TRH e estimula a hipófise por sua vez, libera TSH, que é o principal fator de regulação da função da tireoide. E a tireoide, por sua vez, ao fabricar T4 e T3, quanto mais hormônio, menor a liberação de TSH. Então, esse é um conceito fundamental. Quando você tem hipotireoidismo, ou seja, uma doença da glândula em que você fabrica menos hormônio tireoidiano, você tem mais TSH. Quando você tem mais hormônio tireoidiano, você fabrica menos TSH. Então, essa noção é fundamental para a gente fazer os diagnósticos do hipo e do hipertireoidismo. Então, primeiro falando do mais comum, que é o hipotireoidismo, a gente basicamente vai falar tanto do hipotireoidismo quanto do hiper primários. Então, a gente vai falar de doença da própria glândula tireoidiana. Na universidade, eu trabalho principalmente com neuroendocrinologia. Então, eu trabalho com doenças da hipófise, mas como essas doenças são muito menos comuns, o nosso foco vai ser na doença tireoidiana primária. Então, primeiro o hipotireoidismo, em relação o hipotireoidismo ele é muito mais comum do que o hipertireoidismo. A prevalência do hipertireoidismo ela sobe com a idade, então quando você chega a 70, 80 anos de idade, a prevalência passa de 10, 15%. E ele é mais comum, como a principal causa é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, ela é muito mais comum em mulheres. Então aqui nós temos as causas do hipotireoidismo primário. As duas principais causas são tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e o tratamento do hipertireoidismo com radiodo ou cirurgia. Então, claramente, as outras causas são muito menos comuns e as causas que a gente vai se deparar na prática vão ser essas duas iniciais. O hormônio tireoidiano ele age em todos os tecidos do corpo. Uma vez que ele age em todos os tecidos, você vai ter sintomas de hipotireoidismo também os mais diversos. Então, nós temos sintomas neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinais e hepáticos, no setor gonadotrófico, em pele e fâneros, no tecido ósseo muscular e no sistema hematológico. Então, o quadro neurológico do hipotireoidismo inclui sonolência, bradipsiquismo, melancolia, depressão e, numa situação muito extrema, o coma mixedematoso. O quadro cardiovascular ele inclui ou pode incluir bradicardia, disfunção diastólica, redução da função sistólica,
você tem um aumento do risco de aterosclerose, então você tem tanto hipertensão diastólica, e isso é uma coisa muito importante de lembrar. Quando a gente fala de de hipertiroidismo, existe uma certa confusão em relação ao efeito do hormônio tiroidiano na pressão. Então, no hipotiroidismo, você tem a pressão sistólica diminui e a pressão diastólica aumenta. Então, as duas pressões elas convergem. No hipertiroidismo acontece o contrário, você tem uma pressão divergente. A pressão sistólica sobe e a pressão diastólica diminui. Então, aqui você vai ter uma hipertensão diastólica, uma dislipidemia, principalmente por um aumento do LDL, disfunção endotelial, aumento da rigidez arterial, distúrbios da coagulação e aumento da PCR. Então, por conta disso tudo, você pode ter um aumento da mortalidade cardiovascular, principalmente em jovens. Então, a gente sabe que o idoso, o TSH, conforme a idade vai passando, o TSH ele sobe aos poucos. Então, um TSH de 7, 8 no idoso, ele é considerado hoje como normal. Então, o hipotiroidismo leve no idoso, você não tem tanto prejuízo, mas no jovem, você vai ter um aumento da mortalidade cardiovascular por conta desses fatores todos. Você também pode ter constipação, no setor gonadotrófico, perda da libido, menorragia e infertilidade. Em perifâneos, você tem uma pele seca com extremidades frias. No sistema hematológico, você pode ter anemia. Essa anemia ela pode ser tanto anemia de doença crônica, né, uma anemia normo-normo, como pode ser uma anemia hipomicro por conta da menorragia, então uma anemia ferropriva, como você pode ter uma anemia megaloblástica, uma vez que o Hashimoto e a anemia perniciosa podem se associar no mesmo paciente. A questão é, em que pacientes que a gente deve rastrear o hipotiroidismo? Não existe um consenso em relação a isso. A gente acha que a gente deve fazer uma busca ativa mais vigorosa, mas existem alguns grupos em que não existe muita dúvida. Primeiro, pacientes sintomáticos. Então, se o paciente tem sintomas, você tem... A Sandra quer perguntar alguma coisa? Sandra, se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Então, assim, primeiro, pacientes sintomáticos, isso aí é evidente, mas pacientes que tenham, por exemplo, um colesterol aumentado, vale a pena você rastrear hipotiroidismo. Um paciente com uma anemia a esclarecer, um paciente que tenha, por exemplo, um derrame pericárdico, pacientes que tenham fatores de risco para hipotiroidismo. Por exemplo, presença de anticorpos, né, antiperoxidase principalmente, pacientes que tenham tido uma citologia sugestiva de Hashimoto, uma pessoa com bócio difuso, uma pessoa que tem um histórico pessoal ou familiar de hipotiroidismo, e síndromes como síndrome de Down-Turner, em que você tem um aumento da incidência de hipotiroidismo. A idade... Então a idade, você pode ter hipotiroidismo desde... Você tem hipotiroidismo congênito, né? Que no caso você é detectado pelo exame do pezinho, e é claro que conforme a idade vai passando, a incidência de hipotiroidismo vai aumentando. Não sei se foi isso que a Sandra quis perguntar, mas assim, o pico de aparecimento do hipotiroidismo são mulheres acima dos 20 e 30 anos de idade. Certo? Existe muita dúvida se toda mulher gestante deve ter rastreamento para TSH. Isso o Dr. Paulo na quinta-feira vai abordar com mais precisão, mas uma vez que o rastreamento é relativamente barato, e uma vez que a repercussão do hipotiroidismo na mãe é muito severo, a gente entende que esse rastreamento deve ser feito em toda grávida, mas não é um ponto de consenso, certo? Sim, e o rastreamento ele deve ser feito, o exame mais sensível para rastreamento é o TSH. Então, se a gente quer rastrear o hipotiroidismo numa população grande, basta o TSH.
A gente, como naturalmente quer fazer o diagnóstico diferencial de hipotireoidismo primário, central, em geral a gente pede TSH e T4 livre. Mas por uma questão de economia, o hipoprimário basta você rastrear com o TSH. Pronto, Pedro está perguntando, uma paciente com TSH de 21, né, um hipotireoidismo evidente, foi iniciado levotiroxina em 50 microgramas, sem bócio. A pergunta primeiro é se é necessário pedir anticorpo. Em geral, a gente pede anticorpo. Normalmente a gente pede o antiperoxidase. Antigamente o antiperoxidase era chamado de antimicrosomal, mas esse termo não é mais usado. Usa-se o termo então antiperoxidase. Acaba que, como você não tem dúvida que você vai tratar, uma vez que o paciente tem um hipotireoidismo evidente, não é fundamental pedir um anticorpo. A gente acaba pedindo anticorpo para dar esse diagnóstico definitivo de hipotireoidismo por por tireoidite Hashimoto. Mas não é fundamental. É nossa prática, mas não é fundamental. Daqui para frente, uma vez que o paciente já está tomando Puran, o acompanhamento é só com TSH. Então não é necessário você repetir o anticorpo depois. Basta pedir uma vez só e depois o acompanhamento é só com TSH. Certo? Então, como já foi até dito na pergunta do colega, do Pedro, né? O tratamento é com levotiroxina. Isso é muito importante. Não existe indicação de se começar terapia combinada com T3, por exemplo, certo? Então, todos os consensos são realmente unânimes em falar que o tratamento é exclusivamente com levotiroxina. Não existe papel hoje para terapia combinada T4 T3. Então, a terapia é com levotiroxina. A monitorização é com TSH a cada 4 a 6 semanas após a alteração da dose. Uma vez que o paciente chegou numa dose suficiente, basta você ver inicialmente a cada 4 meses, a cada 6 meses e por último até uma vez ao ano seria suficiente, certo? Esse 4 a 6 semanas é 4 a 6 semanas após a mudança da dose ou o início da dose, quando for necessário. E é claro que você monitoriza também pelos sintomas. Alguns cuidados são necessários. A gente sempre recomenda usar levotiroxina sempre em jejum, 30 minutos antes do café da manhã. É claro que alguns pacientes, por exemplo, falam, não, mas eu acordo 5 horas da manhã e eu tenho que tomar café e sair para o trabalho. Então, nesses casos, você pode fazer algumas exceções, por exemplo, usando a levotiroxina, ajustar a dose e dar junto com o café, ou então você pode eventualmente até dar à noite. Mas a rotina nossa é sempre dar 30 minutos antes do café da manhã. Lembrar também o seguinte, como a gente está dando levotiroxina, que é um pró-hormônio, o que acontece? O T4 ele vai se converter a T3. Portanto, se o paciente ele esquece de tomar um dia, ele deve tomar no dia seguinte 2 comprimidos. Então isso é uma coisa que eu acho que facilita muito a questão da adesão do paciente ao tratamento. Ele tem que tomar 30 comprimidos em 30 dias. Idealmente, um comprimido ao dia, mas um esquecimento de um dia, de 2 dias, ele deve repor no dia seguinte aqueles comprimidos que ele não tomou, certo? Evitar de tomar junto com cálcio, ferro e antiácidos, que prejudicam muito a absorção da levotiroxina, e evitar uma dose alta inicial para um paciente idoso coronariopata. Esses pacientes, eles devem ser repostos, não existe nenhum benefício deixar o paciente em hipotireoidismo, eles devem atingir o eutireoidismo, porém, a gente tem que evitar de dar uma dose logo alta de levotiroxina, pelo risco de desenvolver tirotoxicose. O Ernesto está perguntando, no caso de uma criança com hipo ou hipertireoidismo, para onde se poderia referir para acompanhamento. Então, no caso de crianças,
essas crianças geralmente são acompanhadas, pelo menos inicialmente, é interessante que elas passem por um endócrino pediatra. Aqui no Hospital das Clínicas existe um serviço de endocrino-pediatria. O acompanhamento, eu entendo que pode ser feito tranquilamente na atenção básica, mas o tratamento inicial ele pode ser feito por um especialista, né? Até porque na criança a dose por quilo de peso é mais alta. Então acho que no começo seria interessante acompanhamento com o endocrino-pediatra, por exemplo, no Hospital das Clínicas, e depois que a dose estiver mantida, pode ser visto na atenção básica, né? Principalmente antes dos 12 anos, eu acho que é interessante passar pelo endocrino-pediatria. Alguém tem mais alguma pergunta sobre hipotireoidismo? Isso. Então, em relação à questão das vagas, realmente assim, é uma questão da endocrinopediatria. A gente vai ter uma aula, aqui nesse curso nós temos uma aula com uma endocrinopediatra. Eu não lembro se é na sexta ou se é na próxima semana, mas aí eu sugiro que os senhores conversem diretamente com ela, porque é ela que vai ter a possibilidade de ver essa questão de vagas para os senhores para endocrinopediatria. A gente faz parte do serviço de endócrino de adulto, então para endocrinopediatria seria melhor conversar com a colega. A colega Sandra está perguntando em relação à dose de início. Essa dose ela varia, né? Mas o que eu entendo é o seguinte: uma dose inferior a 50 microgramas, a gente geralmente só dá no paciente muito idoso ou no paciente coronariopata, né? Num paciente adulto com hipotireoidismo franco, as doses são de 50 microgramas para cima. As doses de manutenção, a manutenção geralmente é entre 75 e 125 para um adulto. A manutenção. Mas a dose inicial pode ser 50 ou pode ser 75. Isso depende um pouco do peso do paciente e da idade. Certo? No final das contas, o muito mais importante até do que a dose de início é a monitorização. Então, um paciente pode ficar muito bem controlado, sem sintomas, com o TSH normal, com uma dose de 50 microgramas, e eventualmente a gente vê pacientes tendo que tomar até dose de 150, 200 microgramas para conseguirem ficar em eutireoidismo. Certo? Então, partindo aqui para o hipertireoidismo, também é uma doença menos comum do que o hipotireoidismo. E da mesma maneira como o hipo, o hormônio tireoidiano age em todos os tecidos, né? Então você também vai ter sintomas em todos os tecidos, que incluem nervosismo, insônia, hipercinesia, a pessoa não consegue ficar parada, tremor de extremidades. Aqui é interessante, né? Em relação ao quadro ocular do hipertireoidismo, o excesso de hormônio tireoidiano, ele dá retração palpebral. Então vocês estão vendo aqui esse olhar vivo, né? Então você está vendo aqui a esclerótica do paciente, né? Apenas no caso da oftalmopatia de Graves, que é uma das, né, a principal causa de hipertireoidismo, é que você vai ter esse processo inflamatório. Então, a oftalmopatia de Graves, com edema palpebral, com proptose, etc., é patognomônico de Graves. Agora, qualquer causa de hipertireoidismo, sendo Graves ou não sendo Graves, vai levar a um quadro de retração palpebral, esse olhar vivo, certo? No quadro cardiovascular, você pode ter taquicardias, eventualmente fibrilação atrial, aumento da pressão de pulso, né? Então você vai ter a pressão sistólica mais alta e a pressão diastólica mais baixa, tipo 15 por 6, por exemplo, né? Uma hiperfonese de bolhas, principalmente a B1, um atrito de Means-Lerman. Em idosos você pode ter insuficiência cardíaca e aumento da mortalidade, principalmente em indivíduos idosos.
No sistema gastrointestinal, você pode ter aumento do apetite, com perda de peso, aumento da frequência intestinal e disfunção hepática. O hipertireoidismo também pode levar a alteração menstrual, como oligomenorreia e amenorreia, diminuição da fertilidade e aumento do número do risco, né, de abortos espontâneos. Em pele fâneros, você tem uma pele quente e úmida. Isso é interessante pelo seguinte: um diagnóstico diferencial do hipertireoidismo é a ansiedade. O indivíduo ansioso, ele tem a mão quente, aliás, fria, a mão fria e úmida. Um indivíduo com hipertireoidismo, a mão fica quente e úmida. Então, nos dois casos, você tem um aumento da sudorese, mas aqui você vai ter uma mão quente, e no indivíduo com ansiedade vai ter uma mão fria. Você pode ter eritema palmar, cabelos finos e frágeis, unhas de Plummer, onde você tem esse descolamento da unha em relação ao leito ungueal. E no caso do hipertireoidismo mais crônico, essa acropaquia, esse baqueteamento digital. Você também aumenta o risco de osteoporose e também o risco de fraqueza muscular proximal. Essa fraqueza muscular proximal pode ser devido tanto a uma doença crônica da tireoide, levando à destruição muscular, que é a miopatia tireotóxica, quanto a miastenia graves, que é uma outra doença autoimune que pode estar associada com a doença de Graves, e um quadro de paralisia periódica hipocalêmica, que é um quadro raro, associado com potássio baixo e tetraparesia súbita. No quadro hematológico, você pode ter uma leucopenia com neutropenia, linfocitose. Isso aqui é interessante, aumento da sensibilidade ao varfarim. Então, o indivíduo que está, por exemplo, com hipertireoidismo e está tomando anticoagulação por conta de uma fibrilação atrial, por exemplo, ele precisa de uma dose menor de anticoagulação. Isso aqui é muito importante. O diagnóstico laboratorial é simples, então normalmente você tem um TSH baixo com hormônio tireoidiano alto, certo? Então o T3 ele pode ser pedido em algumas ocasiões, mas bastaria, na presença de um TSH baixo com T4 livre elevado, o diagnóstico já tá ok, certo? O T3 não é tão necessário assim. E aqui a gente vai para as outras causas. A gente vai falar de outros exames necessários quando for falar de doença de Graves. A gente vai falar da necessidade de ultrassom, TRAB, etc. Vamos falar primeiro das causas de tireotoxicose. Lembrando uma coisa. Existe uma diferença entre tireotoxicose e hipertireoidismo. Então, em hipertireoidismo, você tem um aumento da função da glândula. Na tireotoxicose, você tem um aumento do hormônio tireoidiano. Pode ser pelo hipertireoidismo ou pode ser, por exemplo, para o uso de levotiroxina, né? Então, primeiro vamos falar das causas de hipertireoidismo, Graves e doença nodular da tireoide. Então, a causa mais comum de hipertireoidismo é a doença de Graves. É uma doença autoimune, então, portanto, é mais comum em mulheres na fase reprodutiva. Tipicamente, você tem a produção de anticorpos contra o receptor de TSH, que é o TRAB, e você pode ter associação com outras doenças autoimunes, no caso, vitiligo, por exemplo. Em termos de clínica, além do hipertireoidismo, você tem um bócio difuso, fibroelástico, liso e pode ter sopro ou frêmito. E a tireotoxicose geralmente é bem evidente, então, em geral, não é muito comum que a gente tenha dúvida do quadro de hipertireoidismo. Se houver essa tríade, bócio difuso, oftalmopatia ou dermopatia, você não precisa de grandes exames, uma vez que o diagnóstico está firmado já. Então a tríade clássica é essa: bócio difuso, oftalmopatia de Graves e dermatopatia, que a gente chama de mixedema pré-tibial. Tá certo? A maior parte dos pacientes só tem um bócio. Então, oftalmopatia e dermatopatia é numa minoria dos casos. Mas havendo, já firma o diagnóstico de doença de Graves. Então, o que seria necessário para pedir nesses pacientes? O diagnóstico é simples, mas a gente recomenda geralmente
a dosagem de TRAB, que é um anticorpo que é específico para a doença de Graves. Esse anticorpo, além de dar o diagnóstico de autoimunidade do Graves, ele também tem um valor preditivo. Ou seja, o paciente que tem um TRAB negativo ou em título baixo tem uma chance maior de remissão com as drogas antireoidianas. Na prática, é frequente que o SUS não dose o TRAB, então você acaba pedindo anticorpos como o antiperoxidase, que geralmente são positivos, mas eles são inespecíficos. Então, esses anticorpos eles são positivos na doença autoimune, quer seja hipertireoidismo, quer seja hipotireoidismo, mas às vezes é o que a gente tem à disposição. O ultrassom ele não é fundamental e principalmente ele não é fundamental para começar o tratamento. Bastaria você, com as dosagens hormonais e com a clínica, o ultrassom não é tão necessário. A gente pede com frequência o ultrassom, uma vez que você está pesquisando também a presença de nódulos. Então, o paciente com Graves ele pode ter nódulos, que podem ser benignos ou podem ser malignos. Então, a gente frequentemente solicita ultrassom, apenas que não é um exame que é necessário antes do tratamento. Você já pode começar o tratamento e esperar o ultrassom para depois. Em relação à cintilografia da tireoide, ela quase sempre não é necessária. Então, se você tem, se provavelmente é doença de Graves, basta os exames hormonais, eventualmente um anticorpo, um ultrassom. A cintilografia não é necessária. A causa mais frequente da gente precisar de fazer cintilografia é em dois casos, na verdade. Um é o diagnóstico diferencial de tireoidite. Na tireoidite você tem tireotoxicose, só que a glândula capta pouco. Enquanto que no Graves você tem uma tireotoxicose com a glândula hipercaptante. Na outra situação, é quando você tem Graves, mas você tem um nódulo, que você quer saber se aquele nódulo é quente ou é frio. Se for quente, faz parte do Graves, se for frio, precisa ser investigado. Mas a maior parte dos pacientes não precisa de cintilografia. Cintilografia não é um exame de rotina na investigação da doença de Graves. Outra causa comum é o adenoma tóxico, que é a doença de Plummer, em que você tem o mesmo quadro clínico do Graves, só que você, por conta de uma mutação na proteína G ou na mutação ativadora do receptor de TSH, você tem um nódulo que geralmente é grande, acima de 3 centímetros, pessoas com mais de 40 anos de idade e não tem estigmas para a doença de Graves. E aqui sim é interessante fazer uma cintilografia em que você vê o nódulo hipercaptante e o resto da glândula todo hipocaptante. Outra causa comum é o bócio multinodular tóxico, que são geralmente indivíduos mais velhos, que têm um bócio multinodular atóxico que evolui para o tóxico, e pode ser precipitado pelo iodo. Então, o indivíduo que, por exemplo, ele pode ter um bócio multinodular atóxico há muitos anos e começou a tomar amiodarona ou fez o uso de um contraste com iodo, então ele pode desenvolver um quadro de hipertireoidismo por bócio multinodular, e essa daqui é a cintilografia típica de um paciente com bócio multinodular tóxico. Vamos falar um pouquinho de tratamento, né? O hipertireoidismo, é claro que pensando na questão da atenção básica e da atenção especializada, o hipertireoidismo deve ser diagnosticado na atenção básica, ele deve ser iniciado o tratamento na atenção básica. A gente vai ver aqui como é que é feito esse tratamento inicial. O acompanhamento e o tratamento definitivo é interessante que seja visto por um especialista, né, que a gente vai ver as opções, mas o tratamento inicial com droga antitireoidiana pode ser feito na atenção básica. Então a gente tem basicamente 3 opções, são as drogas antitireoidianas, a radioiodoterapia, o tratamento cirúrgico. Normalmente as drogas que a gente tem à disposição são o propiltiuracil e o metimazol. Ambos bloqueiam a formação de hormônio tireoidiano. E o propiltiuracil ele também bloqueia a conversão de T4 em T3, mas apenas em doses mais altas. Então isso é interessante no caso de uma crise tireotóxica, por exemplo. Mas no paciente nosso ambulatorial não faz diferença.
Claramente, isso aqui é muito importante, é, nós não recomendamos mais o uso do propiltiracil, certo? O propiltiracil, ele é hepatotóxico, e, portanto, a droga de escolha é o metimazol. O propiltiracil, ele hoje só é usado no primeiro trimestre da gestação ou em casos de crise tirotóxica, que é uma emergência endocrinológica. Agora, no nosso paciente habitual, com hipertiroidismo, que não está em crise e não está no começo da gravidez, a droga de escolha, sem dúvida, é o metimazol, porque ela é mais segura, ela é uma vez ao dia só, certo? Então, claramente o metimazol é melhor, certo? Aqui é o que a gente está falando, né? E é que já falamos, então, melhor aderência com a dose única, o propiltiracil da hepatite, é raro, mas é uma complicação potencialmente fatal, e fica então para primeiro trimestre da gravidez a crise tirotóxica ou propiltiracil, mas de via de regra a gente usa o metimazol. De efeitos colaterais graves, os efeitos colaterais mais graves são raros, basicamente é a granulocitose com qualquer uma das duas medicações, hepatite por propiltiracil e icterícia por metimazol, e isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Todo paciente que a gente prescreve metimazol, propiltiracil, a gente tem que orientar que se tiver febre ou dor de garganta, que são sinais de granulocitose, ou dor abdominal e icterícia, que seriam sinais de complicação aqui, hepatite ou icterícia colestática, eles devem suspender a medicação, colher um hemograma e avisar o médico. É claro que a maior parte dos pacientes com dor de garganta e febre estão com a virose. Então, a maior parte dos pacientes vai continuar a usar a medicação. Mas, como existe essa suspeita, aí eles interrompem um dia, colhem o hemograma e mandam para o médico para ver se o hemograma continua normal. Tá? Isso aqui é uma coisa importante. Mas a maior parte dos pacientes continua o uso da medicação crônica sem problemas. Certo? O radiodo. O radiodo ele destrói a tireoide, né, por uma destruição actínica. Tem algumas vantagens, né? O efeito é rápido e tem algumas desvantagens, mas que eu acho que são pequenas desvantagens. Ele tem uma radiação, mas a radiação é mínima e tem um risco de hipotireoidismo, certo? Uma vez que ele destrói a tireoide. Agora, é importante lembrar o seguinte, que o paciente principalmente o paciente com doença de Graves, se você deixá-lo 10, 20 anos sem tratamento, ele vai evoluir para hipotireoidismo. Então, o iodo radioativo está apenas antecipando a evolução para hipotireoidismo. Portanto, o iodo radioativo a gente tem feito com muita frequência, uma vez que a gente quer destruir a glândula e transformar o hipertireoidismo, que é uma doença mais complexa, no hipotireoidismo, que é uma doença mais simples, tá certo? Agora, o que a gente faz? O primeiro passo é deixar o paciente em eutireoidismo com a droga. Então a gente começa com metimazol, bloqueia a tireoide do paciente, quando ele estiver bem, ele vai para o iodo radioativo, certo? É arriscado o paciente, assim que ele chega em hipertireoidismo, você mandar logo para o iodo radioativo, uma vez que você tem um risco de crise tirotóxica, certo? A cirurgia, a gente hoje é muito, muito difícil indicar, tá certo? Uma vez que a cirurgia tem seus riscos, como o hipoparatireoidismo e lesão do nervo laríngeo recorrente. Então a cirurgia a gente realmente só reserva para o paciente que tem, por exemplo, um nódulo suspeito de câncer, né? Mas para o hipertireoidismo nós não temos indicado mais. Talvez para um paciente com bócio muito, muito volumoso poderia se pensar nisso, certo? Mas em geral não fazemos mais cirurgia. Então como é que seria o manejo? Frequentemente a gente começa com a droga antiroidiana e muitas vezes é necessário fazer o radiodo em seguida.
é, situações que a gente faz o radiodo precocemente são pacientes com um risco muito aumentado de recidiva, por exemplo, um bócio maior, pacientes idosos que não tomam medicação, cardiopatas, pessoas que têm intolerância à medicação e também pela escolha do paciente ou escolha do médico. Aqui se inclui a minha, né? Eu pessoalmente costumo indicar então o radiodo precocemente. E indicações de cirurgia, basicamente pacientes com bócio muito volumoso, paciente que queira, mas é muito raro que o paciente queira operar, e com certeza um paciente com nódulo maligno, né? Se há suspeita, ele tem que fazer a cirurgia. Tá? No adenoma tóxico ou no bócio multinodular, o tratamento costuma ser radiodo precoce depois do preparo com droga antitireoidiana. Lembrando que existem causas de tireotoxicose sem hipertireoidismo, então é fundamental que os senhores lembrem que o paciente ele pode ter uma tireoidite subaguda, que é um quadro que às vezes tem febre, que tem dor cervical, e o início do quadro da tireotoxicose é súbita. Nesses casos, é necessário pedir uma cintilografia, uma vez que o Graves vai ter hipercaptação e a tireoidite vai ter uma hipocaptação, e nesse caso, se é tireoidite, não é indicado dar droga antitireoidiana. Porque o que está acontecendo, você está liberando o hormônio que já está formado. Então, o propiltiuracil e o metimazol não tem mais indicação, uma vez que eles só bloqueiam o novo hormônio, tá certo? Então, geralmente você faz um analgésico ou anti-inflamatório para dor e um beta-bloqueador se os sintomas adrenérgicos foram muito importantes. Pronto. Então, Ernesto, em relação quando nós temos uma imagem sólida no ultrassom com hormônios normais, textura heterogênea, difusa, o que recomenda fazer? Então, assim, eu não queria muito. Amanhã vai ser a aula de nódulo de tireoidiano, que a doutora Rejane vai apresentar, e ela vai falar com mais aprofundamento sobre a questão do nódulo, né? Mas de uma maneira muito resumida, se o nódulo preencher certos critérios, como o nódulo acima de 1 centímetro, o nódulo hipoecóico, por exemplo, e se o TSH está normal, frequentemente é necessário pedir uma punção, certo? Então, mas aí eu acho que já é mais como a punção, talvez, eu não sei se os senhores conseguem fazer punção na atenção básica, então talvez esse paciente precise ir para a atenção terciária, né? Mas a doutora Rejane amanhã vai falar com mais profundidade em relação ao manejo do nódulo, certo? Então, lembrar também em relação à dose excessiva de levotiroxina, lembrar o seguinte, que nódulo benigno e obesidade não são indicações de uso de levotiroxina. Então, se os senhores virem um paciente tomando levotiroxina porque tinha um nódulo benigno ou porque tinham obesidade, os senhores podem retirar a medicação, porque não existe indicação nesses casos. Se o paciente está tomando uma dose alta de levotiroxina, é só necessário ajustar a dose. E o tratamento da tireotoxicose por uso de amiodarona, aí eu acho que também é mais para o especialista, uma vez que você pode ter vários tipos de tireotoxicose, você pode ter uma tireoidite, você pode ter hipertireoidismo, então essa investigação é um pouco mais complexa, envolve cintilografia, Doppler, etc. E aí nesse caso eu acho que é mais interessante que o especialista veja. Certo? Então eu me coloco aqui à disposição dos senhores para tirar mais alguma dúvida. Hoje todo mundo aí foi muito participativo. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou aqui à disposição, mais uns minutos para as dúvidas que os senhores tiverem. Pergunta da... Obrigado Pedro. Em relação à questão da mulher com hipotireoidismo, né? Então eu não comentei muito, porque também, já fazendo propaganda, né? Quinta-feira vamos ter a aula do Dr. Paulo Cruz, mas vocês lembram, lá no comecinho, Vanessa, eu comentei que a tireoide
do feto só começa a funcionar com 12 semanas. Então, nas primeiras 12 semanas, o neném, o feto, enfim, depende totalmente do hormônio tiroidiano da mãe. Só que nessas 12 semanas, o sistema nervoso está se desenvolvendo. Então, o que acontece? Se a mãe tem hipotireoidismo não tratado, você vai ter 12 semanas em que a tireoide do neném não funciona, mas o sistema nervoso era para estar se desenvolvendo. Então, nesse caso, de mães com hipotireoidismo sem tratamento, você pode ter um quadro de cretinismo. Tá? Então, o neném pode nascer com retardo intelectual, isso sem dúvida. Então, é por isso que é necessário o tratamento do hipotireoidismo materno precoce, ou seja, a mãe tem que estar tratando antes da gravidez, e na gravidez, o Dr. Paulo vai mostrar que a dose deve ser aumentada, certo? Então, é fundamental. Pronto. Então, vamos lá, Vanessa. Mas tem que lembrar o seguinte, isso, Vanessa, eu estou falando de hipotireoidismo materno não tratado ou maltratado. Né? Então, assim, uma mulher que está tomando Puran regularmente, a dose está boa, no começo da gravidez, ela tem que aumentar a dose de reposição, porque a levotiroxina ela vai ter que repor a mãe e o feto. Né? Se o tratamento estiver ok, o neném nasce sem problema nenhum. O que dá cretinismo no feto é o hipotireoidismo maltratado ou não tratado. Mas se o tratamento for feito de uma maneira adequada, o neném não nasce com nenhum problema, tá certo? Então as mães, elas podem ser tratadas, elas devem ser tratadas e podem ter, mulheres com hipotireoidismo podem ter filho tranquilamente, tá certo? Um caso que me impressionou muito foi de uma paciente nossa, certo? Assim, a falta da reposição adequada pode dar infertilidade, né? Então a mulher com hipotireoidismo que não está bem compensada, ela pode não engravidar. Então isso pode ter a ver mesmo. Teve uma paciente nossa aqui do hospital, das clínicas, que aconteceu o seguinte, ela estava tomando Puran e engravidou. E ela foi num colega não especialista e o colega suspendeu o Puran porque existe essa ideia de que na gravidez a mulher não deve tomar remédio, né? Então isso é gravíssimo, tá certo? Então assim, a mulher ela deve manter a reposição da levotiroxina durante a gravidez e na verdade deve aumentar a dose de levotiroxina durante a gravidez. Jamais suspender a reposição com levotiroxina. Primeiro assim, então é importante, Sandra, palpar, né? Porque o paciente ele pode, na verdade, ter um linfonodo por uma dor de garganta, etc. Então a primeira coisa é palpar a tireoide, né? Para ver se esse nódulo é na tireoide ou não, tá? Se o nódulo for tiroidiano ou houver uma suspeita, então você deve confirmar com ultrassom e é importante você ver se essa tireoide, se esse nódulo fabrica hormônio em excesso ou não. Então o mínimo necessário para investigar o nódulo de tireoide é um ultrassom de tireoide e um TSH. Mas é claro que também no exame físico tem só que se lembrar que você pode ter, na verdade, um linfonodo. É claro que nem tudo do pescoço é necessariamente na tireoide, né? Obrigado, Sandra. Obrigado, Vanessa, Pedro, Ernesto, enfim, todo mundo que perguntou. Vamos aqui esperar mais um minutinho aqui para ver se surge mais alguma dúvida. Então, de novo, fazendo a propaganda aí da doutora Rejane, amanhã, que vai falar basicamente de nódulos da tireoide, tá certo? E do Dr. Paulo, que na quinta-feira vai falar só de doença tiroidiana na gravidez. Fazendo essa questão de atenção básica ou atenção secundária, né, terciária, então a gente entende que o tratamento do hipotireoidismo primário deve ser feito realmente na atenção básica,
né? Você precisa de poucas coisas, de sintomas e de um TSH. O hipertiroidismo, que a gente entende que o ideal é que seja acompanhado inicialmente na atenção terciária, pelo menos até compensar, né? Pronto, então já estamos aqui às 2 horas. Agradeço então a todos pela atenção, principalmente os colegas que interagiram mais com a gente, né? O Ernesto, a Sandra, o Pedro, a Vanessa também. E a gente se coloca à disposição para continuar essa nossa interação. A gente está aqui na universidade, mesmo assim a gente aprende muito com os colegas que estão na atenção básica e a gente também na atenção primária, e a gente também quer passar um pouco, enfim, trocar informações com os senhores é sempre muito proveitoso para ambos os lados, certo? Então, boa tarde a todos e que amanhã vocês assistam aí a aula da doutora Rejane e na quinta-feira a aula do doutor Paulo. Tá? Um grande abraço a todos.